Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Gabriel Martins aqui com o meu amigo William Wallace, o coração valente da cobertura da NBA aqui no Brasil. No programa, como você viu aí no título, vamos eleger as melhores e as piores contratações do mercado de free agents. Acho que a gente mais gostou e as que a gente menos gostou. Preparamos uma lista aqui. O William tem 8 nomes, eu tenho 6 nomes aqui, 3 de cada, o William 4 de cada. E a gente vai passar aqui, não necessariamente os maiores nomes, apesar de ter alguns nomes bem grandes nas duas listas, né? Mas acho que a gente mais gostou e menos gostou. William, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Cara dos Esportes. Sempre um prazer conversar sobre basquete com você. Siga o William no Twitter, no @BrasilCoach2, que é um dos principais perfis sobre NBA aqui no Brasil. Sigam ele lá também no Instagram, né, que é o c2c.brasil. William, como é que você tá? Eu sei que quem tá assistindo tá vendo que você tá com bastante frio. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Deu uma sossegada o mercado de free agents, né? Acho que passou a primeira onda de vez. Ainda tem alguns nomes interessantes, mas aquele primeiro frenesi, eu acho que já deu uma sossegada, né? É isso aí, Gabriel. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite. Um salve pra galera que tá assistindo no ao vivo e que vai escutar também depois. Grande podcast Cara dos Esportes. E, cara, pra mim passou até a primeira e segunda onda, Gabriel. Agora a gente tá naquela terceira onda de alguns nomes mais exóticos, alguns nomes que estão esperando só a poeira baixar pra talvez ter um pouquinho mais de hype nas negociações. Algumas negociações que ainda não foram fechadas, então ainda tudo pode acontecer. A gente tá vendo essa novela do Valanciunas, por exemplo. A troca do Dennis Schroeder ainda não foi anunciada, então a gente não sabe. Mas, cara, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre essas trocas e o que gostamos e o que não gostamos tanto. Tem os free agents restritos, né, que tiveram o mercado destruído pelo CJ McCollum, né? Eu tô imaginando o primeiro jogo com o Jonathan Kuminga em frente ao CJ McCollum, né? Os dois pulam pra disputar um rebote. Jonathan Kuminga, com o cotovelo na cara do CJ McCollum, né? O presidente do sindicato dos jogadores, né? Que fez essa CBA aí que deu uma congelada no mercado. E sobre o Valanciunas, né, no momento da nossa gravação aqui, o que a gente tem o Panathinaikos quer contratar, o Valanciunas, ao que tudo indica, quer ir pro Panathinaikos, só que o Denver Nuggets já falou, a gente quer você, a gente não vai abrir mão do seu contrato. E aí o buyout seria tipo, o salário dele essa temporada $10 milhões, né, então seria um buyout caríssimo. Vamos ver se de repente será que o Panathinaikos pagaria? Será que o próprio Valanciunas pagaria? Mas nesse momento, o Nuggets... A troca foi feita. Então, se o Valanciunas sair, o Nuggets vai ter... O Saric vai continuar no Sacramento Kings, que acho que era um dos objetivos do Nuggets, né? Sair do contrato do Saric. Mas, o primeiro momento... Nesse momento, o Nuggets diz que conta com o Jonas Valanciunas. Então vamos passar aqui pra lista. Antes de lembrar, pessoal, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, é muito importante. Segue no Spotify, nos principais aplicativos de podcast. É a melhor forma de consumir o podcast Cara dos Esportes. Eu escuto podcast dessa forma. Boto no fone de ouvido quando sai de casa, tô na academia e tal. Boto no fone e é como eu escuto o programa. Deixa 5 estrelas lá no Spotify, é muito importante também. Dados os recados, vamos começar por melhores, né? Por nossas contratações que a gente mais gostou, né? A gente vai alternando. Vamos começar por uma do William. Ele, como um baita de um clubista, ele separou de uma vez só 2 do New York Knicks, né? Os Knicks que fizeram 2 contratações. E eu concordo com ele, que foram muito boas. E se ele não tivesse colocado, eu teria colocado. Foram Jordan Clarkson e o Gershon Yabusele, né? O Jordan Clarkson assina por 1 ano, $3,6 milhões, né? Ele que é um guarde que jogou os últimos anos no Utah Jazz. E o Yabusele jogou na última temporada no Philadelphia 76ers, né? Um ala pivô. Às vezes pode fazer até um small ball 5 ali. Ele jogou, começou a carreira no Celtics, depois jogou muito tempo na Europa, jogou no Real Madrid.
e voltou pra NBA na última temporada, foi muito bem. Agora assina um contrato de 2 anos, $12 milhões, que dá aí uma média salarial depois de uma conta muito avançada, $6 milhões por ano. William, por que você gosta dessas duas adições para o New York Knicks? Simples, Gabriel. Profundidade de elenco, cara. Eu acho que esse foi o maior defeito do Knicks, desse Knicks vencedor nesses últimos 2, 3 anos, sabe? Essa dificuldade... Primeiro, a dificuldade do treinador era muito grande de confiar na rotação. Então essa era uma identidade do treinador também, do finado Tom Thibodeau, né? Que foi de Vasco, não tá mais jogando não tá mais treinando no Knicks. E particularmente pra mim esse foi o primeiro bom recurso da temporada. Tinha que ir embora mesmo, porque não tem como você ser campeão usando uma rotação de 5 nomes e 5, 6 nomes, cara. Isso é absurdo. Então o Knicks vai bem na raiz. Contrata jogadores capazes de criar o seu próprio arremesso. Tanto o Clarkson como o Yabusele podem fazer isso. E de múltiplos níveis. E são jogadores, cara, que tem uma identidade muito bem definida. Na minha opinião, o Jordan Clarkson é aquele tipo de jogador que a torcida já vai amar ele. Porque ele vai fazer, sei lá, 12 pontos, 14 pontos por jogo com uma facilidade absurda. Vai ter aqueles jogos que ele vai irritar com a seleção de arremessos dele, mas pelo menos eu acho que vai ser um bom descanso pro Jalen Brunson, sabe? Pra parar também, o Jalen Brunson tá tendo uma carga muito grande de minutos pra um jogador desse nível, sabe? Então acho que vai ser uma adição muito boa pra esse elenco. E o Yabusele vai ser a mesma coisa, Gabriel. Você vai completar essa rotação de Towns, Mitchell Robinson e agora o Yabusele. Vai ser um triângulo mágico ali, porque agora você pode jogar com o Towns na posição 4, na 5, o Yabusele na 4, na 5. Você pode jogar e botar o Mitchell Robinson começar no banco, começar a titular. Então, assim, eu acho que é um banco que impõe mais respeito. Você tem não só o Yabusele como o Jordan Clarkson, mas também o Deuce McBride, que é um jogador que, pra mim, ainda pode começar como titular ainda. E se ele começar como titular, você tem o Josh Hart sendo no banco. Então também é um banco de reservas, assim, multifuncional. O Josh Hart, por exemplo, é um jogador que pega rebotes e tem múltiplos duplos pela camisa do Knicks. O Deuce McBride tem um arremesso de 3 pontos, mas também tem se evoluído bastante como defensor de ponto de ataque. Então, cara, pra mim era isso que faltava no Knicks, Gabriel. Eu acho que agora o Knicks, a única coisa que para o Knicks é o próprio Knicks. Então vamos ver como é que vai ser, cara. Eu acho que esse time vem pronto pra ganhar, sei lá, mano, 55 jogos. Tranquilamente. 55 jogos. E o efeito Mike Brown de primeira temporada sempre era muito bom, né? A gente viu isso no Kings. Então pode ser que seja, né, cara? Vamos ver. Cara, eu acho que os Knicks eram um time com pouquíssimo espaço pra manobra, né? E eu acho que eles foram cirúrgicos com as duas contratações. Claro que pode dar errado, né? Todas essas a gente não é garantia, mas as duas apostas foram muito boas. Eu gosto muito das duas contratações, e principalmente porque eu olho pra Jordan Clarkson, olho pro Yabusele e eu consigo ver os dois jogando 15 minutos por partida nos playoffs, né? Que era o que os Knicks precisavam na última temporada, né? Acho que eles dariam uma perna, né? Pra ter um Jordan Clarkson ou um Yabusele, né? Um cara que possa dar uma profundidade atrás dos alas da equipe, né? O OG, o Mikal Bridges e o Josh Hart. E o Jordan Clarkson, né? Mais uma opção de ataque, né? Porque a gente sabe que eu gosto muito do Miles McBride, mas ele não é um cara constante, né? Que você possa confiar que ele vai entrar e vai criar ataque pra você. O Jordan Clarkson, sim. Jordan Clarkson é uma aposta muito melhor. Então, eu gosto muito dos dois também. E acho que os Knicks entram melhores na próxima temporada, né? Claro que tem muita questão de lesão e tal. Mas eu acho que olhando pro elenco dos Knicks hoje, eu acho que eles têm condições de competir com o Cleveland Cavaliers pela seed número 1. E acho que os dois levitam um pouco em relação ao resto da Conferência Leste. Vamos passar a primeira aqui da lista das que eu gostei. E eu falo muito isso aqui no podcast, né? Esse tipo de exercício é legal a gente sair um pouco do lugar comum, né? Tentar trazer alguns outros nomes e tal. E eu até achei que eu gostei que o William, a lista dele, que ele já me mandou, até porque pra quem tá assistindo tá vendo que eu preparei umas telinhas e tal, então eu precisava da lista antes.
ele saiu um pouco do lugar comum ali com algumas das escolhas dele, né? E eu acho isso importante. Mas eu também acho que, às vezes, a gente acaba pecando de não falar das óbvias, que mesmo que a óbvia seja muito boa. E por isso eu quero começar falando sobre o Kevin Durant no Houston Rockets. Que eu já vou falar, eu nem vou chegar perto daquela lista da troca de 7 times que terminou com o Kevin Durant no Houston Rockets. Então eu vou me ater aqui aos termos da troca do dia que saiu a troca, né? Que é um pouco mais direto, né? Tem alguns detalhes ali, mas nada muito grande muda, né? O Phoenix Suns recebe o Jalen Green, o Dillon Brooks e uma escolha de primeira rodada que virou o Kamau Aluak, né? A 10ª escolha do último draft. E o Houston Rockets recebeu o Kevin Durant de volta, né? E assim, de novo, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O Kevin Durant é perfeito pro que o Houston Rockets precisava. Você olha o Kevin Durant nesse time do Houston Rockets na última temporada, a equipe teria passado pelo Golden State Warriors. Porque o que faltou pra equipe naquela série foi ter aquele jogador que você no final do jogo apertado, você confia que ele vai criar o próprio arremesso, que ele vai conseguir ali em situações difíceis. E esse cara era o Fred VanVleet na última temporada pro Houston Rockets, né? Que, pô, Fred VanVleet, bom jogador, subestimado Fred VanVleet. Mas é diferente quando um time, o melhor jogador nessa situação é o Fred VanVleet e o outro é o Stephen Curry. Aí fica um pouco complicado. Mas eu acho que o Kevin Durant é perfeito pro que o Houston Rockets precisava. E a equipe pagou um preço irrisório. Porque eu acho que teria um mundo que, por si só, o Houston Rockets já ia querer sair desse contrato do Jalen Green. E ele acabou indo como parte importante da troca que mandou de volta o Kevin Durant pra equipe. Gabriel, eu já disse na época que esse contrato do Jalen Green, que foi feito, parece um contrato de 3 anos, se eu não me engano, já era um contrato pouco ortodoxo para uma renovação de calor, né, cara? Você vê contrato de 4, 5 anos. Então a gente já sabia que tinha alguma coisa ali. Aí o Jalen Green faz uma temporada regular minimamente consistente, ele não tinha dado uma evoluída sobre isso. Chega no playoff e faz aquele, puta jogão não sei se foi o jogo 1 ou o jogo 2, que ele faz 30 pontos, alguma coisa do tipo. Acaba com o jogo e ganha um jogo de playoffs pra Houston. Só que depois ele mete, sei lá, cara, 4 jogos seguidos fazendo 10 pontos. Alguns nem chegando nisso. Então, assim, eu acho que o Rafael Stone, né, que é o GM de Houston, chegou e falou, cara, não tem como, não tem o que fazer aqui, cara. Esse projeto aqui fracassou. Não tá se continuar sobre isso, o Jalen Green acho que era a peça mais velha desse build. Então, era hora de pensar outro jeito, cara. E os caras trouxeram o Kevin Durant sem se desfazer de ninguém do núcleo jovem, cara. Então tá lá o Jabari, o Luke Shepard tá lá ainda, o Emin Thompson tá lá ainda. A conversa era tipo, quem que eles vão ter que mandar? O Tari Eason? Será que teriam que mandar o Reed Shepard? E, a escolha de 2029 do draft, né? Que é a do Phoenix Suns, vão mandar de volta. E nada disso eles tiveram que mandar, né? Não mandaram nada, cara. E saiu hoje notícia que eles tiveram possibilidade de mandar o Ken Whitmore também. E acabou que o Phoenix ainda preferiu, ainda mais via as escolhas de segundo round. Então, foi uma troca muito boa, cara. Óbvio que o Durant teve a sua parte nisso. Ele também deve ter dado muita conversa dos bastidores para baixar o preço. Mas eu acho que... Eu não sei se alguém na NBA teria um pacote melhor para enviar por um contrato do Kevin Durant, que é expirante também. Vale a pena dizer isso. Vale a pena lembrar também que depois vai ter que ter uma renovação de contrato. Mas já está encaminhada com o Houston. Durant jogou em Texas, no college dele. Uhum. Então, cara, eu acho que vai ser tem tudo para ser um casamento de sucesso. O Durant vai ensinar muito pro Jabari Smith, na minha opinião. Vai ensinar muito também pro Sengun. Então, tem uma linha de tempo de garotos que estão evoluindo bastante. E tem uma linha de tempo dos veteranos, que você tem o Steven Adams, você tem o Kevin Durant, você tem o próprio Fred VanVleet. Então, eu acho que, assim, cara, tá muito bem mesclado, Gabriel. E um treinador bom, um treinador que já sabe que quer chegar no final de NBA, já treinou o Kevin Durant. Então, eu acho que tem tudo pra ser um casamento que vai dar muito certo. E eu falei sobre isso no coach lá no Twitter, que o Durant, assim, mesmo com a idade mais avançada dele, ainda foi um dos melhores arremessadores de 2 pontos
com pouco tempo no relógio na última temporada. Teve um momento que ele tava na corrida pra MVP, né, na última temporada. Foi. Então, assim, cara, é um jogador que vai pegar vai atingir bem na carência do Rockets, que não precisa matar uma bola de 3 pontos pra fazer o ataque fluir, ou rezar pro Sengun ter que lidar contra uma dobra pra ele fazer o ataque fluir também. Bota a bola na mão do Kevin Durant, faltando, 3 segundos no relógio, ele vai achar um arremesso e vai acertar. É isso que é o Kevin Durant. Sim. Gosto muito dessa contratação também. Vamos passar por uma que a gente não gostou, né? É um do William, mas eu fiquei curioso o porquê desse nome aqui na lista, né? Mas antes de lembrar pro pessoal, toda semana a gente tem um episódio exclusivo para apoiadores e para membros do canal do podcast Cara dos Esportes aqui no YouTube. Se torne apoiador, se torne membro do canal. R$14,90 por mês, o link tá na descrição. Você tem acesso a 2 episódios extras por semana, um de NBA, um de NFL. Nessa semana agora, nessa segunda pra terça-feira, vai estar no ar na terça-feira de manhã, quando você acordar, vai ter ranking dos 32 quarterbacks titulares da NFL. Então tem muita cobertura de NBA e de NFL que não para nunca. Então dá aquela moral. Se torna apoiador lá no caradosesportes.com.br ou se torna membro do canal. Os dois são R$14,90 por mês e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Se você gosta do meu trabalho, dá aquela moral que a vida de produtor de conteúdo independente não é fácil. Dado o recado agora, William, eu quero que você me explique por que você colocou o Cam Whitmore na lista das que você menos gostou. O Houston Rockets recebeu 2 escolhas de segunda rodada pelo Cam Whitmore, né? Uma de 2026 via Chicago Bulls e uma de 2029 via Sacramento Kings. O Washington Wizards recebeu o Cam Whitmore, né? Um jogador jovem, um cara que na época do draft a queda dele surpreendeu. Ele é um jogador que vai fazer 21 anos daqui a 2 dias, dia 8 de julho. Muita questão sobre... Ele teve algumas questões físicas, algumas questões de esforço, comprometimento também. Só que quando ele entra em quadra com o Houston Rockets, o talento ofensivo dele é bem claro, na minha opinião. Tanto que era um cara que, na época do draft, eu queria no Detroit Pistons e queria que o Detroit Pistons tivesse trocado por ele. E muitos torcedores queriam o Cam Whitmore. Mas parecia que existe uma desconexão entre o lado de fora da NBA e o lado de dentro da NBA em relação ao Cam Whitmore. Por que você coloca na lista das que você menos gostou? Então, Gabriel, o talento do Cam Whitmore é inegável, cara. Eu coloquei, na realidade, nessa lista das que eu não gostei, vou até me explicar de uma vez, que eu não gostei pelo lado de Houston, cara. Foi o que eu imaginei. O plot twist não é muito grande, não, mas é por causa de Houston, cara. Foi um retorno muito baixo e, de novo, muito baixo para um jogador desse nível, cara. O Cam Whitmore vale muito mais que 2 escolhas de segundo round, cara. Eu acho isso inacreditável. Me espanta também outros times da NBA não terem checado o status do Cam Whitmore sem ser o preço. Porque, cara, o Cam Whitmore já chega pra jogar, sei lá, amanhã no Lakers da vida, por exemplo. Chegaria pra ser peça da rotação de um Knicks da vida. Chegaria pra jogar em Boston hoje, por exemplo. Sabe? Então, 2 escolhas de segundo round foi o preço. Acho muito pouco. Eu li sobre isso hoje, que talvez ele tenha tido algum dedo na escolha do destino. Então, talvez o Houston deve ter feito uma boa pra ele também. Não reforçou um rival do Oeste, isso eu acho importante também, a gente não pode esquecer sobre isso. E mandou ele pro canto mais underdog do Leste também, cara. Então eu acho que acho que o Houston deve ter dado uma lista de opção pra ele de times assim mais abaixo do radar. Ele escolheu ir pro Leste, vai jogar em Washington. E, cara, pra mim o Washington é o lugar perfeito pra ele, cara. Tem Sim. Uma equipe de veteranos interessante pra jogar com ele, o Chris Middleton, o Marcus Smart, o CJ McCollum, o Kelly Olynyk, jogadores que, bem ou mal, Gabriel, eles vão ensinar pra esses caras que querem vencer jogos na NBA. Eu acho isso muito importante. E o Cam Whitmore também já passou por uma temporada agora, onde ele teve um gosto de que quer estar numa equipe que está vencendo jogos. Então eu acho que vai ser muito interessante pra mim ver ele jogando. Eu já falei isso no Twitter, cara. Pra mim, se deixar, cara, ele vai ter 20 pontos por jogo.
jogando pelo Wizards, cara. É esse o nível de talento dele. Uhum. Mas do lado contrário também, é um cara que tem um histórico de... Não tem nada sobre isso, tipo assim, uma reportagem do The Athletic sobre isso, mas visivelmente você vê que tem vezes que ele quebra algumas jogadas, é um cara que não tem um histórico, porra, de ser o super Mr. Disciplina, sabe? E o Docker também tem um gênio muito forte. Falou que queria contar com o Ken Whitmore, mas desde o final da temporada, o Ken Whitmore já tinha dado uma entrevista falando que queria vir para o próximo destino, essas coisas assim sobre isso. Tanto que pegou o Rafa Stone de surpresa. Gabriel, pra mim, muito bom pelo lado do Wizards, eu achei péssimo pelo lado dos Houston, mano. Porque 2 escolhas de segundo round, cara, isso é valor de jogadores, porra, mano, que não são do nível do Ken Whitmore, sabe? Sim. E é isso. Cara, eu acho uma excelente aposta do Washington Wizards. E a questão, eu também acho, eu fiquei surpreso pelo retorno. Eu achei que ele renderia pelo menos uma escolha de primeira rodada pro Houston Rockets, mas a questão, o que eu acho que os times olharam, além toda essa questão que a gente já falou sobre risco e tal, ele não ia jogar no Houston Rockets, né? Tem muito cara na frente, né? E num time competitivo, um time treinado pelo... Cara, o Ime Udoka tinha jogo que ele tirava o Tatum ou o Brown de quadra do Celtics, né? Quando eles faziam alguma coisa errada, né? Que ele é um maníaco, né? Então imagina o que ele vai fazer com o Ken Whitmore, né? E eu acho que ele ir pra um time sem aspiração, que ele possa errar, que ele possa arremessar, possa cometer erros, eu acho que é o melhor pro Ken Whitmore, né? E eu concordo, eu acho que ele pode ter números muito bons. Acho que vou até dar uma olhada em odds pra Most Improved Player, né? Do Ken Whitmore, né? E eu gosto desse elenco do Washington Wizards, nisso que você falou, né? Eles têm vários adultos na sala agora, né? Eles têm o Marcus Smart, tem o Chris Middleton, tem Kelly Olynyk e tal, tem cara, CJ McCollum, sindicalista CJ McCollum, tem vários caras que são muito experientes, mas também eu acho que eles têm várias apostas que, sei lá, uma ou outra der certo, já tá ótimo, né? Porque eles têm agora Trey Johnson, que foi a escolha de primeira rodada deles. Tem o Bilal Coulibaly, que é um cara que mostra muito potencial. Tem o Alex Sarr, que mostrou muito potencial. E agora você bota o Ken Whitmore nessa equação, né? Então eu acho que o Wizards, sem muito alarde, eu tenho gostado das movimentações que a equipe tem feito. E vamos agora para uma que eu não gostei. E assim como o William, eu coloquei uma troca aqui. E é a troca do Brooklyn Nets para adquirir o Michael Porter Jr., mandando o Cam Johnson para Brooklyn, né? Os Nets receberam o Michael Porter Jr., uma escolha de primeira rodada em 2032. O Denver Nuggets recebeu o Cam Johnson. E eu sinto que a gente falou muito sobre essa troca do lado do Denver Nuggets, porque é uma troca espetacular pro Denver Nuggets mesmo. Eu coloquei aqui nas que eu não gostei, porque eu acho que é uma troca horrível pro Brooklyn Nets. Porque você olha, por exemplo, a troca do Desmond Bane pro Orlando Magic, que a gente vai citar ela mais pra frente. Inicialmente causa um choque pelo número de escolhas, né, que o Orlando Magic teve que mandar. Mas aí você vai analisar e você vê, pelo menos uma dessas escolhas aqui é só o contrato do KCP. Ou seja, uma dessas escolhas é só pro Memphis Grizzlies aceitar absorver o contrato do KCP. E o contrato do Michael Porter Jr. é pior do que o contrato do KCP. Então, eles botaram uma escolha de primeira rodada, que eu acho que essa escolha de primeira rodada é só o contrato do Michael Porter Jr. E você tá mandando um cara que é um excelente jogador, que é um cara que é um upgrade em relação ao Michael Porter Jr. Porque você pode falar, o Michael Porter Jr., ele consegue arremessos mais difíceis e tal, melhor reboteiro e tal. Isso tudo é o Michael Porter Jr. hipotético. Não é o Michael Porter Jr. que a gente vê na prática todo dia. Então, eu sei, 2032, o Nikola Jokic vai ter 37 anos. Então, sabe-se lá o que vai ser o Denver Nuggets. Pode ser uma escolha de loteria. Mas ainda assim, o Brooklyn Nets eu acho que faz uma off-season até agora muito complicada. Eles não conseguiram consolidar aquelas escolhas todas que eles tinham na primeira rodada
e selecionaram uma porrada de jogador, e a maioria deles eu não gosto. Não conseguiram empurrar a escolha pro ano que vem, e conseguiram muito pouco pelo Ken Johnson. A sensação que eu tenho pra que fazer essa troca agora? Eu acho que eles poderiam ter conseguido mais durante a temporada, quando tivesse algum time desesperado, e eles teriam conseguido mais na última janela de trocas, né, em fevereiro. Então eu acho que essa troca foi horrível pro Brooklyn Nets. A sensação que eu tenho... Tudo bem, talvez não o retorno que os Grizzlies tiveram pelo Desmond Bane, mas também não muito menos, né? Porque eu gosto muito do Cam Johnson. Achei que foi péssima a troca pro Nets. E ótimo pro Nuggets. Gabriel, a gente vai discordar nessa aí, cara. Eu acho que daqui a... Essa pique de primeiro round desprotegida de 2032, mano, eu acho que isso vai valer muito ouro. Eu sou do time, por exemplo, que gostou daquela troca do Rob Dillingham com o Spurs e Minnesota, por exemplo. Que empurrou uma troca de uma pique de 2030. Então, assim, cara, eu acho que jogador por jogador, eu acho que o Ken Johnson é muito mais útil. Eu concordo com você, cara. Se o Nets tivesse trocado ele na trade deadline de fevereiro, poderia ter tido um retorno maior. Um jogador útil para ajudar nessa rotação com os jovens e, pra mim, conseguiria até múltiplas picks de primeiro round. O Ken Johnson tava muito bom. Agora, cara, eu não sei se esse projeto do Michael Porter Jr. é longevo, né, em Brooklyn, não, Gabriel. Eu acho que, na minha opinião, mano, eu acho que eles vão empurrar ele em fevereiro pro outro time, mano. É a minha opinião. Eu não vejo ele nessa janela do time, sabe? Por exemplo, eu acho que o Michael Porter Jr. vai fazer 18 pontos por jogo nos Nets. Eu acho que eles vão conseguir vender ele como um jogador que vai conseguir ganhar alguns jogos até fevereiro pro Nets e tal. E vai entrar nesse looping, que era o looping do Michael Bridges, depois passou pro Ken Johnson, e agora vai passar pro Michael Porter Jr. e depois passou pelo Dennis Schroeder também. Então, cara, daqui a pouco pode ser mais um renegado da NBA da vida aí, sei lá, o Malik Beasley que volta pra NBA, pega um contrato em Brooklyn, faz 15 pontos por jogo e é trocado. Então, cara, eu acho que o Brooklyn tá fazendo esse looping. O negócio é como eles estão aproveitando os retornos, né? Então a gente só vai saber sobre isso no futuro, daqui a muito tempo. Eu acho que o Jokic não é um cara que vai jogar até os 35, 36 anos de NBA. Eu duvido muito que ele vai fazer isso. Pra mim, ele é o tipo de jogador que vai voltar pra Sérvia e jogar nos anos na Europa. Então eu acho que esse retorno, o retorno hipotético é interessante, né, cara? Agora, eu acho que eles vão empurrar o Michael Porter Jr. pra um contender, Gabriel. O jogador do arquétipo dele, que, como a gente falou aqui, né, pode pegar rebotes, pode arremessar e acertar arremessos mais difíceis. Eu acho que é interessante pra Brooklyn tentar capitalizar sobre isso depois. Agora, se eles não fizerem isso, aí sim, mano, pra mim essa própria... Se o Michael Porter Jr. terminar a temporada em Brooklyn, aí eu já vou ter achado... Vai ter ficado... Vai descer bastante o nível da troca. Eu só acho que eles poderiam ter conseguido um retorno melhor, né? E é esse o plano mesmo, né? Acho que o plano é ter... O Michael Porter Jr. ele vai ter a maior luz verde que ele já teve na carreira dele, né? Só que assim, qual jogador saiu do Denver Nuggets e jogou melhor sem o Jokic, né? Esse é o outro lado também, né? Então, ele vai ter oportunidade, vai arremessar 20 bolas por jogo, né? Principalmente se o Cam Thomas não voltar pra equipe, né? Do Brooklyn Nets. E aí eles vão tentar, o Michael Porter Jr. não tá jogando bem, vocês não querem ele não? Então, mas eu acho que o retorno que eles tiveram pelo Ken Johnson poderia ter sido muito maior. Vamos voltar pro lado positivo, né? E a gente já citou ele aqui agora, né? É o Desmond Bane. Tá na lista do William, né? A troca com o Orlando Magic, entre Magic e Grizzlies, né? Os Grizzlies receberam quem teve os Caldwell Pope, Cole Anthony, 4 escolhas de primeira rodada não protegidas e um pick swap. O Orlando Magic recebe o Desmond Bane. William, a gente já explicou a história do KCP por si só, por ser um contrato ruim. Já é uma dessas escolhas de primeira rodada, foi pro Grizzlies aceitar o KCP e tal. Mas foi uma troca que, na hora que aconteceu, eu me incluo nesse grupo, chocou pelo número de escolhas não protegidas. E 4 escolhas é bastante coisa, um pick swap ainda. Mas é uma troca que eu ainda acho que o Orlando Magic pagou muito, mas eu olho com olhos mais positivos depois que eu tive tempo pra digerir esse negócio, né? Por que você inclui essa troca entre as suas favoritas
suas transações favoritas nessa janela até agora? Então, Gabriel, no dia da troca eu já defendi essa teoria das picks de primeiro round desprotegidas. Assusta, sim, é óbvio, muita pick desprotegida. Mas eu acho que é um preço que o Orlando precisa pagar, cara, para ser um time de mercado menor. Não é nem o maior time da sua localidade, né, que está na NBA. Mas é um time que tem feito um projeto vencedor, está vencendo jogos, está tendo uma cultura de defesa. Então, cara, eu achei interessante você pagar esse preço do Desmond Bane, porque é literalmente uma lacuna que faltava no time. O time não tinha um jogador que fazia um catch and shoot, criar seu próprio arremesso de 3 pontos, de 3 pontos, de mid-range e também perto do aro. Então, assim, cara, o Desmond Bane é tudo isso. Eu vi uma estatística de que desde que ele entrou na NBA, eu não vou lembrar os números exatos agora, mas desde que o Desmond Bane entrou na NBA, não tem 5 arremessadores melhores do que ele, cara. Então, tipo assim, de volume e consistência. Então, cara, a gente tá falando de um Desmond Bane que não é passageiro. É um cara que no segundo ano ele já evoluiu bastante. Tanto que lembra que o Ja Morant ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu. E ele deu o prêmio pro Desmond Bane. Então, assim, nos nossos livros, o Desmond Bane é o vencedor daquele prêmio. E eu acho que pra Memphis foi um ótimo negócio, dada a proporção das picks. E eu acho que, cara, o Orlando consegue recuperar pelo menos uma dessas picks aí de volta. Trocando um Jonathan Isaac ou um Goga Bitadze da vida aí, que são jogadores que valem escolher de primeiro round. Então, assim, cara, eu acho que o preço é um preço que vocês estão dispostos a correr. É um jogador que tá na timeline do time. E as picks de primeiro round, Gabriel, não estavam mais na linha do tempo do time. Esse é meu ponto. Então, eu acho que o Orlando pode ficar, assim, uns 2, 3 anos de futuro do time. Por 2, 3 anos bons de Franz Wagner, Paulo Banchero e Desmond Bane, sabe? E Jalen Suggs também. Então eu acho que, assim, é um quarteto bem promissor, cara. Bem promissor que, assim, se tudo der certo, esses caras não vão ligar pra pick de primeiro round. Os caras vão competir por 3, 4 anos seguidos pra ganhar o leste. Então eu acho que... Eu tô muito alto nesse fundo do México, Gabriel. Eu acho que foi uma das melhores escolhas, uma das melhores trocas pra esse time. O Desmond Bane, de fato, é o que a equipe precisa, né? Ele é um arremessador de 3 dos melhores da NBA. E ele, com essas ausências constantes do Ja Morant, ele se desenvolveu muito como um cara que inicia ataque, que ataca a cesta. E ele sendo ali o criador terciário, digo nem terciário, às vezes a quarta opção ofensiva, né, atrás do Suggs também, além do Franz e do Paulo Banchero, eu acho que é um papel excelente pra ele, né, um bom defensor também, apesar das suas limitações, né, um pouquinho bracinho de jacaré, né, tem dificuldade pra pegar o celular no bolso, né, mas eu gosto do Desmond Bane, só achei um pouco salgado o preço. Vamos passar por uma posição. Ele tem uma química boa, Gabriel, só pra terminar rapidinho, ele tem uma química boa com outro contratado que eu achei que foi muito bom também, que é o Tyus Jones, cara, eles jogaram juntos em Memphis. E tanto o Desmond Bane como o Tyus Jones, sem o Ja Morant, já conseguiram carregar esse time à vitória, sabe? Então eu acho que o Orlando montou um time muito bom. Eu quase coloquei o Tyus Jones aqui na minha lista de melhores, que eu acho que ele como armador reserva, né? Porque, tudo bem, você tem Jace Richardson, você tem Anthony Black, né? 2 jogadores jovens, né? No Orlando Magic, mas o Tyus Jones, a gente já viu por muito tempo ele ser discutivelmente o melhor armador reserva da NBA, né? E tem números... Sim, por muito tempo. E tem números sólidos de amostragens grandes do Memphis Grizzlies jogando melhor com ele do que com o Ja Morant, né? Então, tudo bem. No Phoenix Suns, no último ano não foi tão bem, mas é o Phoenix Suns, né? É uma bagunça completa, né? Mas eu gosto dessa contratação também. Mas a que eu vou citar agora é outro Ty, inclusive. É o Ty Jerome, que assinou com o Memphis Grizzlies, o armador, ex-time Cleveland Cavaliers, assinou um contrato de 3 anos, 28 milhões de dólares, 9,3 milhões de dólares por temporada. E assim, ele se custou muito dinheiro com o desempenho nos playoffs. Isso é fato. Se ele tivesse ido bem nos playoffs, eu acho que ele poderia ter assinado por bem mais do que ele assinou. Ele acabou sendo o melhor sexto homem, né? Eu lembro que o Malik Beasley foi o segundo colocado, agora tô em dúvida se foi o Ty Jerome que foi o eleito o melhor sexto. O melhor foi o Peyton Pritchard. Então ele foi o terceiro colocado, mas era uma disputa boa entre os 3, né? Peyton Pritchard, Ty Jerome e o apostador Malik Beasley.
Mas eu gosto do Memphis Grizzlies indo atrás do Ty Jerome, assim, não deixando se levar pelo sol que aconteceu nos playoffs, né? Porque a temporada regular do Ty Jerome foi espetacular. E a gente sabe que o Memphis Grizzlies depende muito do seu armador reserva, né? A gente acabou de elogiar aqui o Tyus Jones, né? Que por muito tempo foi um armador reserva muito bom pro Memphis Grizzlies, porque o Ja Morant deixa de jogar muitos jogos, né? Acho que é até pouco falado a quantidade de vezes que ele desfalcou o Memphis Grizzlies na última temporada, né? E eu acho que ter o Ty Jerome como armador reserva é importante. Eu acho que o Memphis Grizzlies era um time que precisava investir num armador reserva, e eu acho que pegou o melhor disponível no mercado de free agents. Eu concordo plenamente com você, Gabriel. Eu acho que essa conexão Ja Morant e Scottie Pippen Jr. já está bem definida em Memphis. Eu acho que essa posição 2, que estava meio em aberto, sabe? Você tinha o Vince Williams, uma falta de opções ali para a posição 2, e eu acho que o Ty Jerome chega para pegar essa posição de assalto, cara. Eu acho que ele não vai ser... Talvez ele jogue na 2 como titular, ele pode ser um sexto homem também. Memphis pode jogar com o Scottie Pippen e Ja Morant. Então, assim, cara, se você procurar, vai achar uns rumores também de um ou 2 meses atrás que Memphis estava interessado no TJ Shorts, que jogou tá no Paris, foi MVP, o cara jogou com o Thiago Splitter, e antes ele estava na Alemanha, e você vê que é meio que um arquétipo quase igual ao do Ty Jerome, sabe? É um cara que sabe criar o seu próprio arremesso, são jogadores que sabem passar a bola também, e tem uma facilidade de acertar arremessos difíceis, cara. Então eu acho que o Ty Jerome se valorizou muito. Cleveland, eu acho que deixou ele ser muito barato. No final das contas, cara, a gente sabe que não foi isso, mas parece que eles preferiram o Sam Merrill do que o Ty Jerome. Então, assim, fica essa dúvida se Cleveland poderia ter feito esforço melhor. Esforço nenhum que foi feito, né, com o Ty Jerome. Então, eu acho que Memphis fez uma ótima contratação. Concordo com você, Gabriel. Eu acho que é um cara que assim, o Ja Morant tá sendo dobrado, bola no Ty Jerome, que ele vai acertar muitos arremessos, cara. Eu falei isso com um colega meu. O Ty Jerome, sem sacanagem, cara, ele ganhou entre, sei lá, uns 14 a 16 jogos pro Cavaliers dessa última temporada. Ele ganhou, sabe? Ele chegando, entrando no jogo, fazendo os intangíveis, mudando a intensidade de jogo, fazendo, sei lá, 15, 20 pontos. Cleveland ficou com recorde positivo quando ele jogou de titular. Então, assim, é um nome muito positivo e interessante no mercado. Gosto bastante. Vamos passar agora para uma negativa. Agora, uma das que o William não gostou. Você colocou o Dennis Schroeder. Assinou por 3 anos, 45 milhões de dólares, né, 15 milhões por ano. Ainda tem algumas questões de signing trade, né, entre Kings e Detroit Pistons, né, o Pistons ex-time dele. Eu quase coloquei aqui ex-time todos do Dennis Schroeder, né, o guarda alemão, que tá quase lá. Foi muito bem nos playoffs com o Detroit Pistons, fez uma série muito boa contra o seu New York Knicks, William. Por que você não gostou da contratação do Dennis Schroeder pro Sacramento Kings? Cara, eu vi, não sei aonde, eu vou lembrar agora, mas eu fiquei com isso na cabeça. E, cara, o Dennis Schroeder é muito bom quando ele não tem que ser o principal. Quando ele tem que ser o principal, ele vai dar um jeito de estragar a experiência. Então, assim, eu achei esse contrato horrível. Ele tinha que ser um contrato de pelo menos de 2 anos, um contrato onde o Sacramento não poderia se comprometer muito com o Dennis Schroeder, porque o Dennis Schroeder se provou ser um jogador que não pode ter comprometimento com ele, cara. Porque, assim, ele não vai conseguir fazer um papel de jogador de 15 milhões de dólares, cara. E eu acho que esse ciclo dele na NBA é muito engraçado, cara. Ele recusa aquele contrato no Lakers, vai pra Boston, depois vai pra Toronto, pega dinheiro de Toronto, depois vai pra Warriors, vai pra Brooklyn, vence jogos, vai pro Golden State Warriors, sai de lá, vai pra Detroit, se valoriza, vai agora pro Sacramento, e, cara, nada me garante que o Sacramento vai trocar ele de novo, sei lá, em fevereiro. Não sei. Agora, o fato é, Gabriel, o Sacramento não tem armador. Malik Monk não é um armador. E tinha o Haliburton e Fox, e agora não tem nada. Impressionante. Então,
que você acha de sair de Fox, Haliburton e Dennis Schroeder? Então, o Dennis Schroeder, eu concordo com você. Eu não gostaria de ser o time pagando esse contrato ao Dennis Schroeder. O Dennis Schroeder, a melhor versão dele ele chega no seu time em fevereiro num contrato expirante, como aconteceu com o Detroit Pistons. E aí, ele é um defensor de alto nível, é um cara que em momento decisivo não treme, tem toda a experiência de liderar a seleção da Alemanha, né? E eu acho que essa experiência dele no basquete internacional ajudou ele a evoluir como jogador. Mas eu concordo com você, eu achei... Assim, eu queria o retorno do Dennis Schroeder pros Pistons no valor certo. Esse valor aqui, se os Pistons renovassem com ele... Eu torço pros Pistons, pra quem não me conhece. Se os Pistons tivessem assinado com ele por esse valor, eu não teria gostado. Então, eu concordo com você. Eu acho que não é uma boa contratação. E agora eu vou passar pra uma da minha lista agora, uma que eu não gostei, e é uma troca. Que foi a ida do Jusuf Nurkic para... Calma aí que eu não separei aqui a tela direitinho. Vamos lá, agora sim. Do Jusuf Nurkic indo pro Utah Jazz e o Charlotte Hornets recebendo o Colin Sexton. A troca que o Utah Jazz recebeu o Jusuf Nurkic, né? Pivô que tava no Suns, depois foi pro Charlotte Hornets. Jogou muito tempo no Portland Trail Blazers. Começou a carreira no Denver Nuggets, saiu dos Nuggets quando o Jokic foi melhorando e todo mundo ficou claro que ele tinha que ser o Jokic, o pivô titular. E além da escolha de segunda rodada, além do Colin Sexton, o Charlotte Hornets recebe uma escolha de segunda rodada. E aqui pra mim, William, a matemática é simples. O Charlotte Hornets recebeu o melhor jogador. E quando você recebe o melhor jogador na troca, normalmente a troca é melhor pra você. E eles não só receberam o melhor jogador, mas também receberam uma escolha de segunda rodada. Eu acho o Colin Sexton espetacular? Não. Mas ele é um bom guarda. Eu acho que ele vindo do banco, que é a tendência ele vir do banco com o Charlotte Hornets, né, com o LaMelo e o Con Knippel como titulares, eu acho que ele é excelente. E tudo bem, o Utah Jazz tinha um monte de cara pra posição. Eles precisavam de minutos e arremessos pra dar pra outros jogadores jovens e tal. Mas eles trocaram por um jogador pior. Jusuf Nurkic não é mais um bom pivô. E ainda é caro. Então, o Charlotte Hornets começa a dar alguns sinais de vida como franquia. E eu gosto muito dessa chegada do Colin Sexton. Muda a equipe de patamar? Não, que é o Colin Sexton. Mas você fez uma troca que você trocou um jogador que não era bom por um jogador que é bom. Então, boa troca. Parabéns, Charlotte Hornets. Cara, eu acho que o Utah quis se livrar do contrato do Sexton, Gabriel, porque também é uma daquela leva de contratos expirantes, né? Então, ter aquele... Mas os dois são expirantes de 18 milhões de dólares, né? Então, mas é aquela coisa também. O Utah quis se livrar do Sexton por causa do contrato expirante e queria, pra mim, na minha opinião, eu acho que eles foram atrás de um mentor, né? Não sei se o Nurkic pode ser um bom mentor, mas acho que eles queriam alguém para ajudar o Walker Kessler nessa posição de pivô. Eu acho que a aposta é que um pivô na janela de trocas vai ter mais time desesperado por um pivô num contrato expirante do que um guarde, como o Colin Sexton. Seria a minha leitura da situação. E o Utah pode muito bem mover ele pelo um preço muito mais caro em fevereiro, cara. Time desesperado aí por um pivô que, sei lá, deve ficar que se machuque aí, chegando, batendo na porta do playoff, cara. Pô, o Nurkic é um jogador pra estar lá numa pós-temporada, sabe? Fazendo uma rotação. E, cara, eu gostei muito dessa edição do Colin Sexton porque o Hornets precisava de um 2 e também o armador reserva. O Sexton, cara, pra mim um dos meus jogadores preferidos na liga. Eu acho que ele traz muita energia do banco. É um jogador agressivo, não tem medo de nada. Ele fez um dos melhores apelidos da história da NBA, a dupla ele e Darius Garland, né? O Sexland. Porra, um dos melhores apelidos. Aquele cabelo dele de Padawan, Jedi, muito legal. Eu achei muito legal, cara. E você vê que, assim, ele tinha chegado lá, um dia ou 2 dias ele tava na assinatura de contrato dos calouros, tava lá aplaudindo. Então ele é um jogador que, bem ou mal, ele já é um veterano, sabe? Então acho que vai ser legal pra ele fazer essa dupla com o LaMelo e ajudar a melhorar essa cultura defensiva também de Charlotte.
que trocou o Nurkic também para abrir espaço para ter os dois pivôs mais jovens, né? Eu acho que foi o draft desse ano e o Diabate. Então eu acho que são dois pivôs novos e promissores. E o Nurkic não tá nessa janela de idade. Eu acho que foi isso. Vamos passar para uma das que o William mais gostou, né? Da lista dos melhores aqui, né? Que foi a troca que mandou o Lonzo Ball pro Cleveland Cavaliers. Lonzo Ball por Isaac Okoro. Uma rara troca jogador por jogador, né? Sem envolver a escolha no draft. O Lonzo Ball vai pro Cleveland Cavaliers. O Isaac Okoro vai pro Chicago Bulls, né? O Okoro, quinta escolha no draft de 2020. Nunca evoluiu, né? Um cara que é um zero ofensivo. Você vai olhar os números dele. Pô, Gabriel, tá arremessando 37% de 3. Vai olhar os arremessos de 3 que ele tem, né? Não tem ninguém na mesma faixa de fuso horário do Okoro, não tem ninguém perto, né? Porque os times deixam ele totalmente livre. E o Lonzo Ball, que voltou a jogar na última temporada depois de 2 anos parado. William, por que você gosta da saída do... Imagino que seja mais pelo lado do Lonzo Ball pro Cleveland Cavaliers. Por isso mesmo, cara. Eu acho que o Lonzo Ball eu não sei se ele é um upgrade em relação ao Ty Jerome, sabe? Provavelmente não. Mas ele é um upgrade na defesa. E a gente sabe que defesa tem ganhado campeonatos, né? Pela possibilidade de elenco. Então você troca um Okoro que, como você falou, não evoluiu. Teve luz verde para arremessar nos playoffs com minutos importantes. E, cara, ele hesita, ele não faz isso. E ele vai se juntar com outro jogador dessa mesma classe, né? Que é o Patrick Williams, que mesma coisa, cara. Não evoluiu como deveria ser e ainda hesita para arremessar. E ainda no time como o Bulls ainda, que não tem responsabilidade. Ele, o Isaac Okoro, o Patrick Williams e o Noah Esseng vai ser o meme do Homem-Aranha, né? Um apontando pro outro, né? Tomara que o Noah consiga quebrar esse ciclo aí. Sim. Que eu te falar, cara. Mas o Lonzo é uma edição muito interessante e saudável, cara. Eu acho que ele é um puta playmaker. Eu acho que ele, por exemplo, vai potencializar mais o Evan Mobley e o Jarrett Allen que o Ty Jerome. Eu não sei se o Lonzo Ball vai ganhar tantos jogos como o Ty Jerome ganhou. Não vai, eu acho que não vai ganhar. Mas eu acho que ele vai fazer os números, sim, quentes dos caras melhorarem bastante. É um jogador que sabe aproveitar pick and roll. É um jogador que sabe fazer o driving kick. Se precisar que ele fique parado no corner, ele vai ficar parado e vai acertar esses arremessos. Então, assim, eu acho que é uma adição, cara. É isso. Eu acho que a gente não pode ver... A troca não é Isaac Okoro por Lonzo Ball. Mas eu acho que a gente tem que debater Lonzo Ball e Ty Jerome. E aí o debate fica interessante. O Lonzo Ball acho que tem todo o risco de lesão. E claramente tinha um preço que o Cleveland Cavaliers não queria chegar, né? Pelo Ty Jerome, né? Até porque é uma das folhas salariais mais caras da NBA, né? Com um quarteto, né? Renovou com o Sam Merrill e tal. E aí o Lonzo num contrato bom... eu entendo a aposta do Cleveland Cavaliers, eu gosto bastante, porque eu acho que se o Lonzo permanecer saudável, ele deu sinais positivos de que ele conseguiria chegar a ser pelo menos perto do jogador que ele foi antes da lesão, nessa temporada com o Chicago Bulls. Eu acho que ele é um excelente encaixe, né? Porque é um cara que tem um arremesso de 3, ao contrário do início da carreira dele, né? Ele evoluiu muito no New Orleans Pelicans quanto a isso. É um passador melhor do que o Ty Jerome e é um defensor melhor. Então, eu gosto também dessa troca, dessa saída do Lonzo Ball. E assim, o Isaac Okoro não ia jogar no Cleveland Cavaliers. Ia jogar muito pouco, né? Porque com o DeAndre Hunter e o Max Strus, você não ia ter mais minutos pro Okoro, né? E você traz um jogador que vai ser útil para a equipe. Vamos passar para uma dupla de contratações que eu não gostei, William. E eu vou tentar falar sem clubismo, mas é difícil porque são dois jogadores do time para o qual eu torço, Detroit Pistons, Caris LeVert e Duncan Robinson. O Caris LeVert assinou, ele que é um guard, né, um alarmador. O último time dele foi o Atlanta Hawks, jogou bastante tempo no Cleveland Cavaliers, 2 anos, $29 milhões, daí 14,5 milhões por ano. E o Duncan Robinson, ex-Miami Heat, que é um ala, né,
começou como alarmador, vem jogando muito na posição 3, é bem alto e tal. Jogou muito tempo no Miami Heat, baita arremessador de 3, que nem sempre tá caindo esse arremesso de 3, né? Vamos ser bem sinceros. 3 anos, 48 milhões de dólares, 16 milhões de dólares por ano. Cara, eu achei que os Pistons pagaram muito nos dois. Eu achei que foi muito acima do que eu esperava. Eu nem esperava que os dois iam conseguir contratos de múltiplos anos. E você chega a esse valor... Tudo bem, o Pistons acabou numa situação muito ruim com o Malik Beasley, que tinha um contrato engatilhado por menos do que esse contrato do Duncan Robinson. Aí o Malik Beasley é muito mais jogador que o Duncan Robinson, só que aí o cara tá sendo investigado pra ser preso, pra ser banido pela NBA. Pô, aí não tem o que os Pistons possam fazer e precisavam de um arremessador. Só que o Duncan Robinson é um cara que volta e meia tava fora da rotação do Miami Heat, porque a bola de 3 dele não tava caindo. E se a bola de 3 dele não tá caindo, ele não traz nada pro time. E o Caris LeVert é um fominha, é um cara que para a bola e não é eficiente. Ele teve algumas boas sequências na carreira dele, mas em geral ele é um cara de muito volume e pouca eficiência. E eu acho que os Pistons não precisam disso. A sensação que eu tenho, e aí já um pouco mais big picture, William, é que os Pistons deram um passo para trás. Numa conferência leste que, claro, tem Cavaliers e Knicks bem acima dos demais, mas sem os Celtics, é uma conferência que tá aberta. Era um ano... Indiana sem o Tyrese Haliburton, verdade. Giannis, sabe-se lá até onde ele vai conseguir arrastar o Milwaukee Bucks, mas é uma conferência aberta. Era um ano pra você atacar, pra você botar a ficha na mesa. E eu acho que os Pistons deram um passo pra trás. Eu acho que a grande aposta do time agora é o Jaden Ivey voltar bem, porque ele começou bem a última temporada, né? Antes dele quebrar a perna. Mas eu acho que esses dois contratos individualmente são ruins e num agregado são piores ainda. Gabriel, eu concordo muito com você dessa opinião de que Detroit vai dar um passo pra trás, cara. Isso acontece muito, né, com times de primeiro com uma temporada muito boa, estourando. Você vê aí o Sacramento Kings, por exemplo, cara, que parecia que seria a volta do Kings. E quando a gente viu, cara, trocou treinador, trocou franchise player, trocou tudo. E então, a boa sorte, né, entre aspas, de Detroit é que joga no leste, né, mano? Então, eu acho que não é um time que pode pegar uma 7ª colocação, 8ª. Mas você viu o Atlanta ficando melhor, você viu o Knicks ficando melhor, Orlando ficou melhor. O Bucks, dependendo dos movimentos, ainda pode ficar melhor. Poxa, então você tem Indiana, que mesmo sem o Haliburton ainda é melhor que Detroit, na minha opinião, pelo coletivo. Então, cara, é difícil, né? Eu acho que o contrato do Duncan Robinson, o terceiro ano dele, não é totalmente garantido, cara. Ou é isso ou tem uma team option. Eu não sei direito dos termos, mas eu lembro que o pessoal de Detroit, alguns torcedores, gostaram assim, na medida do possível, por causa desse último ano de contrato. Tem que dar uma olhada sobre isso depois. Mas eu achei horrível o contrato do LeVert, mano. Eu acho que é um jogador que não agrega muito pro projeto Detroit Pistons e estabelecimento de cultura, não. Eu acho que é o que você falou, Gabriel. O Pistons está contando que o Jaden Ivey vai voltar em alto nível. E, cara, o Jaden Ivey em alto nível é um jogador de 20 pontos por jogo, tá acertando 40% dos 3 pontos. Um jogador super rápido, é um par perfeito porque eles vão jogar juntos. Esse, pra mim, vai ser o maior reforço de Detroit no ano. Agora, o LeVert, assim, talvez ele se enquadre naquela parte de jogadores Tobias Harris, sabe? Vai irritar muito o torcedor, vai irritar muita gente que assiste, mas que o treinador vai gostar de ter, por algum motivo. Deve ser o leão de treino. Então... Esse é o problema. Esse tipo de jogador, o Caris LeVert, é uma categoria de jogador que existe em todo esporte, que é o jogador que você não pode ter no elenco. É o Tobias Harris, é o Marcelo Araújo, na época do Flamengo. Tem um monte desses caras, que é o cara que você não pode ter ele no elenco, porque se ele estiver no elenco, ele vai jogar. E se ele jogar, ele vai te irritar. Então, esse tipo de cara, porque esse tipo de cara é experiente, sabe o que o treinador quer fazer, só que ele é ruim. Ele não é eficiente. Ele vai irritar o torcedor. Por isso que você não pode nem ter a opção de ter um cara como Caris LeVert no seu elenco, né? Essa é a minha análise. Nada
imparcial sobre o Caris LeVert no Detroit Pistons. Foi totalmente certo essa analogia que você fez agora. Imagino que vocês que estão assistindo ao vivo ou que estão escutando o podcast Cara dos Esportes não estavam esperando que ia ter uma comparação entre Caris LeVert e Márcio Araújo. Mas é esse tipo de análise que a gente traz aqui no podcast Cara dos Esportes. Então se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, segue se você estiver escutando no Spotify, segue se você estiver no aplicativo de podcast que for. Vamos seguir aqui, ainda temos alguns nomes. Vamos passar para uma que o William não gostou, que eu confesso que eu gostei um pouco, William. Eu quero ver a sua análise, que foi a troca que mandou o Jordan Poole pro... Calma aí que eu botei a tela errada, como vocês já perceberam quem tá assistindo. Jordan Poole para o New Orleans Pelicans. A troca basicamente Jordan Poole por CJ McCollum. O Washington Wizards recebe o CJ McCollum, o Kelly Olynyk e uma escolha de segunda rodada em 2027. Os Pelicans recebem o Jordan Poole, Saddiq Bey, ex-jogador dos Pistons, aquele Saddiq Bey que parece que não joga já. A sensação que dá é que ele não joga uns 5 anos, né? Mas ele teve uma lesão e ficou fora da última temporada. E uma escolha de segunda rodada. Por que você não gostou do Jordan Poole no Orleans Pelicans? Então, Gabriel, se a intenção do Pelicans é rejuvenescer o elenco e mesmo assim tornar ele competitivo, então você não troca pelo Jordan Poole e seleciona também o Jeremiah Fears, cara. Eu acho que é esse conflito de posição que me deixou um pouco, assim, encucado, né, com essa dúvida se essa troca foi muito boa. Vai faltar bola, né? Com Zion, Derek Queen. Então, você tem um encaixe entre Jordan Poole e DeJounte Murray, que, olha só, um dos dois vai ter que ser reserva porque o Trey Murphy tem que jogar. Então já tem que ver sobre isso aí, já vai ser uma coisa a se pensar. Quando o DeJounte voltar também, né? Ele teve uma lesão no Aquiles, se não me engano, quebrou alguma coisa. Então, você vai ter na teoria você tem um núcleo de Jordan Poole, DeJounte Murray e Jeremiah Fears interessante. Mas, cara, você já sabe que um desses dois veteranos vai ter que ser reserva. Então o Jeremiah Fears vai ser ou reserva do reserva, ou talvez tenha que jogar numa outra posição, talvez. Então eu acho que pelo nível de talento do Fears, cara, eu acho que o New Orleans talvez tenha dado um tiro cedo demais, sabe? Podiam ter esperado um pouco, talvez ter dado uma olhada no... Se era o Jeremiah que eles queriam pegar mesmo, né? Que tinha esse rumor no draft que eles queriam pegar o Ace Bailey também. Então, é mais um conflito de posição, cara. Eu acho que eu tenho medo disso acabar inibindo muito o talento do Jeremiah Fears, cara, na NBA. Que eu acho que ele é um jogador que, assim, cara, ele tem um teto muito absurdo, cara. Então, eu não gostei muito dessa troca. Ainda quero ver esse encaixe, como é que vai ser do Jordan Poole o DeJounte. Que eu acho que o Poole jogou na última temporada em Washington como jogador da 1. Ele e tanto ele como o Carrington e o Kyton George também jogaram alternando nessa posição. Mas, cara, eu não sei se ele vai se adaptar bem voltando jogando off-ball, que era como ele jogava no Warriors. Se o Jordan Poole vai aceitar bem ser um reserva, sabe? New Orleans, eu não tô planejando o New Orleans vencendo 45 jogos, cara. Eu não sei se ele vai aceitar bem. Tá numa cultura que vai perder jogos de novo. Então, cara, pra mim, vou te falar, Gabriel, Jordan Poole é o grande candidato a ser movido em fevereiro. Uhum. Eu acho. Então, eu dei um giro de 180 graus com o Jordan Poole, porque eu achei que ele foi bem na última temporada. Eu achei que ele melhorou bastante a eficiência dele. Eu acho que num vácuo... Eu acho que a sua explicação foi bem plausível, né? Juntando... A off-season do Pelicans é horrível. Fez aquela troca absurda pra subir no draft pelo Derek Queen e... Nada faz sentido com nada que o New Orleans Pelicans fez nessa off-season, né? E no vácuo, eu acho que o Jordan Poole é melhor do que o CJ McCollum hoje. E eu acho uma troca boa. Mas, de fato... Não faz sentido nenhum você ter Jordan Poole e Jeremiah Fears. Eu sou fã do Jeremiah Fears? Não gosto pela questão do arremesso e tal. Eu acho que é difícil ser um guard de menos de 1,90m que não arremessa bem de 3. Mas eu entendo o potencial que o William e muita gente vê. Mas eu gosto do Jordan Poole. E eu acho que... Eu concordo com você que ele pode ser um cara que você pode conseguir algo interessante por ele na próxima off-season, né? E só sobre o Herb Jones, ele teve uma lesão no ombro, né? Ele rompeu o ligamento do ombro, né?
na última temporada, né? Por isso que ele ficou fora aí o restante. E o Trey Murphy... O DeJounte, no caso, o DeJounte. O DeJounte foi Aquiles. Aquiles. Quanto ao Trey Murphy, se eu fosse um outro time, que eu estaria tentando roubar o Trey Murphy do New Orleans Pelicans é brincadeira, né? Até acho... Com certeza. Por exemplo, será que o Nuggets tivesse colocado mais uma escolha na mesa? Será que eu não teria conseguido o Trey Murphy ao invés do Cam Johnson? O Trey Murphy é mais jogador que o Cam Johnson. Com certeza, muito mais novo. Sim, seria interessante. Mas enfim, vamos passar aqui mais rápido pra gente encerrar pelos últimos nomes. Temos 3 aqui. Quem tá assistindo já viu que eu coloquei errado na tela, então eu já dei spoiler. Eu gostei muito do Nickeil Alexander-Walker no Atlanta Hawks, né? O guard que jogou a carreira dele até agora no Minnesota Timberwolves, 4 anos, $62 milhões, 15,5 milhões de dólares por temporada. Eu acho que é um bom valor pro Nickeil Alexander-Walker, que ele tá saindo... Ele sai do Wolves porque a equipe tinha 3 free agents. Julius Randle, Naz Reid e o Nickeil Alexander-Walker, né? E aí você tem que manter 2 desses caras, pelo menos. Não dava pra manter os 3 e o Nickeil Alexander-Walker acabou sendo o que saiu, né? E eu acho que o Atlanta Hawks se aproveitou de uma oportunidade de mercado, se aproveitou que é um time que tem uma folha salarial com bastante espaço nesse momento, e era uma necessidade da equipe? Não era uma necessidade da equipe, né? Pelo menos no papel. Mas ao invés de você pensar em necessidade, vira uma força da equipe. Porque você tem Trae Young, Dyson Daniels e Nickeil Alexander-Walker, né? E eu acho que o Hawks montou... Não tem como montar um time melhor ao redor do Trae Young do que o Atlanta Hawks fez. Você tendo Dyson Daniels, que foi finalista para defensor do ano na última temporada, um defensor incrível. Nickeil Alexander-Walker, que é excelente defendendo também. O Zaccharie Risacher, que, como calouro, eu acho que ele já mostrou sinais bem positivos, né? E é um cara muito alto, muito longo. Tem o retorno do Jalen Johnson, que é um dos caras mais subestimados da NBA, né? Se ele voltar bem de lesão, eu acho que pode fazer esse teto do time do Atlanta Hawks ser ainda maior. O Porzingis eu acho que vale como aposta. Você tem a opção de jogar com o Porzingis, sendo aquele seu pivô que espaça a quadra. Você tem a opção de jogar o Onyeka Okongwu, que é um pivô mais tradicional. Você tem a opção de jogar com os 2. Você tem a opção de jogar menor com Trae Young, Dyson Daniels e Nickeil Alexander-Walker. Você tem vindo do banco o Luke Kennard no contrato de 1 ano, que é um excelente arremessador. Então eu gosto de todas as movimentações do Atlanta Hawks nessa off-season. E eu acho que especialmente o Nickeil Alexander-Walker mostra um time que enxergou uma oportunidade de mercado, um cara que eles não poderiam contratar daqui a, sei lá, se o dia que tiver que renovar com o Risacher, por exemplo, algo do tipo. E eu acho que dá uma profundidade muito interessante pro Hawks. E eu acho que é um time que pode sair desse marasmo. E seria meu palpite sair desse marasmo de play-in todo ano. Eu acho que é um time que pode brigar até por uma vaga direta nos playoffs com o mando de quadra, né? Ficar no top 4 do leste. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Eu fiz um post mostrando o processo de criação desse novo Hawks lá no Instagram. E, cara, teve mais de 100 comentários, assim, do pessoal. Muita gente entendendo, mas muita gente também não entendendo porque que eu tava com tanta fé nesse time novo do Hawks, cara. E, assim, obviamente, tem a questão do Porzingis que estava machucado e tal. Muita gente não vê o Bruce jogar e para ver o Kennard, e muita gente também não viu o Wolves jogar na temporada regular, só viu no playoffs. Então, cara, o Nickeil Alexander-Walker, cara, é um nome muito interessante. Imagina você poder fechar um jogo com Dyson Daniels e Alexander-Walker, cara. Qual armador que vai querer levar a bola podendo ser dobrado por esses 2 caras? Isso é uma loucura, cara. Assim, meio que o playbook do Oklahoma City Thunder, né? Com Caruso e Ludort, Caruso e Cason Wallace, né? Isso, entendeu? Então, assim, eu acho interessante essa abordagem de Atlanta, de conseguir jogadores que podem também blindar o Trae Young na área defensivamente. Eu acho isso muito legal também, porque eles sabem que o Trae Young é um alvo. E, cara, eu gostei bastante da contratação do Alexander Walker, defensor de ponto de ataque, tem a bola de 3 pontos. Eu acho que pra mim ele vem forte pra ser uma das surpresas. E pra mim vai ser um dos pilares importantíssimos que vai tirar.
cravo que vai ajudar a tirar o Atlanta Hawks desse marasmo que você mencionou, cara. Eu acho que é um time pra ganhar por aí uns 50 jogos, talvez possa estar estando muito alto. Mas pode ser, não sei por que não, cara. Se o Porzingis ficar saudável, cara, tem tudo pra ser esse tipo de time. E o Jalen Johnson também, cara. Eu acho que Atlanta, vale lembrar, tá? Você tá escutando também, tá assistindo, e o Gabriel também. O Atlanta Hawks estava jogando bem até o Jalen Johnson se machucar. O Jalen Johnson se lesionou, que era um jogador que estava com média de 20, 10 e 5. O time morreu. Acabou. O Hawks morreu assim que o Jalen Johnson se machucou. E aí azedou tudo. O time teve que se rastejar até o play-in ganhando, sei lá, 39 jogos, 40 jogos. Mas tava numa maneira muito boa com o Jalen Johnson no pré-All-Star, cara. Então, pô, eu acho que o torcedor do Hawks tem que se empolgar assim, tá? Permite isso. E assim, essa escolha dos Pelicans que eles mandaram pra subir é não protegida. Tem uma chance não zero do Atlanta Hawks ter a primeira escolha geral no próximo draft. E assim, e não tô dizendo que o Pelicans vai ser o pior time da NBA, mas o melhor jogador deles é o Zion. É um cara que não é confiável. E o que a gente tem visto nos últimos anos? Não é a pior campanha que ganha a loteria, né? O Mavericks foi time de play-in e ganhou a loteria, né? Então, essa escolha dos Pelicans pode ser muito alta e pode... Num draft que promete ser muito bom, né? O draft de 2026. E assim, William, tem um espaço seguro aqui no podcast Cara do Esporte. Posso falar um negócio baixinho aqui? Eu e você aqui estamos entre amigos. Se o Jalen Johnson voltar bem e a equipe decidir que, pô, a gente viu até onde a gente pode chegar com o Trae Young, não é longe o suficiente. A equipe tem uma boa base pra pensar no mundo pós-Trae Young. Com Rissachet, Jalen Johnson, Okongo, Dyson Daniels, Nickel Alexander-Walker, uma potencial escolha muito alta no próximo draft, o retorno que você poderia ter numa hipotética troca pelo Trae Young. Eu sinto que é meio que, assim, Trae Young, vamos ver até onde você pode chegar. Porque, gente, voltar aquele ano que eles foram até a final de conferência, foi um ano completamente atípico, né? Vamos ser bem sinceros, né? Chegou na final de conferência e tal, nunca chegou nem mais perto disso depois. Mas eu sinto que os Hawks montaram o melhor time possível ao redor do Trae Young, e eu acho que não tem mais desculpa depois dessa temporada. Vamos encerrar com o próximo, com dois nomes aqui da lista do William, né? Um de cada, né? Uma das melhores e uma das piores. Vamos passar para uma pior, uma daquele menos gostou, pra gente terminar numa nota positiva aqui no podcast. Mason Plumlee, William. Ele que volta pro Charlotte Hornets, pivô, né? Que tava no Phoenix Suns. Um ano, 3,6 milhões de dólares. Cara, eu vou confessar que por esse valor eu gosto do Mason Plumlee. Cara, vou ser bem rápido, né? Eu não gosto porque ele vai pegar minutos dos dois caras que o Nuggets foi embora pra não prejudicar. Então eu acho que, infelizmente, cara, o Plumlee tá nessa classe de jogadores Márcio Araújo, de jogadores Caris LeVert, sabe? Não pode ter o cara, né? Você não pode ter o Plumlee no elenco, cara, porque senão o Plumlee vai jogar. Olha aí a lista de times aí do Plumlee na carreira. Clippers, Phoenix. O cara joga pelo menos 10, 12, 15 minutos em qualquer lugar que ele passa. E isso é um problema. Então, assim, eu acho que o Hornets tem que botar ele pra ser fundo, terceira opção e firme com os dois jovens que eles têm, cara. Eu acho que eles têm um fit muito bom com o LaMelo. E meu medo, cara, é ele jogar 15 minutos por jogo. É isso. Engraçado, eu tive a sensação que, pô, é a quarta vez que o Mason Plumlee tá passando pelo Charlotte Hornets. E muita gente falou, pô, Mason Plumlee no Charlotte Hornets de novo e tal. Ele jogou uma vez e jogou, tipo, 2, 3 anos, né? A sensação que é sempre o Mason Plumlee no Charlotte Hornets, né? E a outra que você colocou aqui foi a troca que mandou o Jay Huff para o Indiana Pacers, né? Os Pacers receberam 2 escolhas de segunda rodada e o Indiana Pacers recebeu o pivô Jay Huff, né? Claro que é uma necessidade para a equipe depois da saída do Miles Turner. Por que você gostou dessa troca? Cara, eu simplesmente adorei. Pra mim entrou assim, no meu top 5 de trocas dessa off-season. Porque, cara, eu já vi o que o Jay Huff pode fazer em Memphis quando ele tem minutagem, cara. É um jogador um big que pode arremessar de 3 pontos.
de certa forma, talvez até mais confiável que o Myles Turner. Vamos ter que ter esse debate, dependendo da atuação dele na temporada. Gosto do jeito que ele arremessa também. O Turner também é ótimo arremessando. Mas o Myles tem esse problema com rebote. Eu acho o Jay Huff um jogador que faz mais trabalho sujo, sabe? Que o Myles Turner. Eu não sei se ele é um tão bom defensor tanto quanto o Turner. Mas eu acho que nessa identidade de time de defesa do Pacers, será que o Turner é tão importante assim? Sabe? Eu acho que hoje ele na hierarquia de defesa, cara, pra mim ele tá atrás até do Siakam. Então, o Turner tem tocos, cara. Não vem falar de número de toco, quem quiser fazer esse debate, pra falar sobre defender defesa da NBA hoje, cara. Toco hoje assim, não é nem a minha top 4 métrica mais importante pra determinar um bom defensor. Então, cara, eu acho que o Turner, assim, se ele ficasse ótimo, se ele saiu, cara, porra, será que vai sentir tanto a saída dele assim mesmo? Sabe, tem a questão mais histórica, que tava mais de 10 anos em Indiana. E eu gosto porque, cara, o Jay Huff é uma alternativa boa, barata. Vou te falar, cara, eu gosto desse núcleo que eles vão ter agora com o Huff e o Isaiah Jackson. Eu acho que eles se complementam. O Jay Huff pode ser o cara que vai fazer o pick and pop, vai arremessar os 3 pontos. E o Isaiah Jackson, cara, é muito bom, muito subestimado. Eu acho ele um atleta, um pivô muito forte para jogar naquele modo old school, cara. Que é aquele cara que vai jogar fazendo pick and roll e pegando ponte aérea. Eu acho que provavelmente vai ser o Nembhard, né, que vai ser o armador primário desse time por um bom tempo. Eu acho que ele vai ser um bom trio ali, sabe? Eu gostei. Pensou muito fora da caixa, cara. Por isso que eu gostei dessa situação. Eu acho que ele é uma boa aposta, né? E tudo nesse ano vai ser aposta, né, pro Indiana Pacers, né? E sim. Eu acho que é um ano muito importante pro Nembhard e pro Mathurin. Porque eles vão ter muita oportunidade de crescer, né? De ocupar o espaço que o Haliburton traz, né? E leva, né, no caso, né? E o Nembhard vai ser o armador da equipe e o Mathurin vai herdar esses arremessos, né? E eu acho até... Eu acredito que o Mathurin passa a ser titular, né? Acho que a gente vai ver Nembhard e Mathurin no backcourt, né? Com o Nesmith, Siakam e provavelmente o Isaiah Jackson, né? Ou quem sabe até o Huff, né? De início, né? Então, também gosto dessa aposta. William, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Cara dos Esportes. Sigam ele lá no Instagram, o @c2c.brasil. Sigam ele no Twitter, no @BrasilCoach2. Você provavelmente já segue ele nas redes sociais. Passa do Giannis Antetokounmpo, né? Quem não viu a entrevista dele que repercutiu até na imprensa dos Estados Unidos, né? Com o Giannis, quando ele esteve aqui no Brasil. Viu o Giannis escorregar pessoalmente. William, como é que foi o oxigênio ser sugado por centenas de pessoas ao mesmo tempo quando o Giannis caiu no chão? Meu amigo, eu não sei se esse oxigênio foi sugado do jeito ruim, não, mano. Porque que o pessoal caiu na risada. Gabriel, trataram aquilo ali como se fosse a pataquada do Faustão, mano. E você acha que o GM dos Bucks riu vendo esse vídeo? Mano, eu acho que quando esse vídeo viralizou, acho que, assim, depois de 1 hora, assim, do evento, eu postei o vídeo, as páginas lá dos Grilos começaram a repercutir o vídeo, né? Mano, eu acho que quando eles viram esse vídeo, eles ficaram assustados, cara. E não vou me surpreender se eles derem uma cortada nesses eventos internacionais dos Giannis aí, cara. Porque, meu amigo, tinha tudo pra dar errado. Cara, mas foi muito legal, foi muito bom o evento. Não, realmente, aquele escorregão, né? Pra quem não lembra, né? Ele levou um baita de escorregão, a quadra tava molhada, tava chovendo pra caramba no dia. Mas, sim, William, brigadão mesmo. Sigam lá o Coach to Coach na gente que eu acabei de falar, né? Porque aí você tem acesso a esse tipo de conteúdo do William. Mas brigadão, cara, e até a próxima. Valeu, Gabriel. Mais uma vez, só chamar. Estamos aqui. E obrigado pela escuta também. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta provavelmente na quinta-feira com um episódio exclusivo para apoiadores do canal e para membros do canal e apoiadores no caradosesportes.com.br. Não perca amanhã, de segunda pra terça-feira. Segunda-feira à noite eu devo postar já no YouTube. Se você é fã de NFL,
primeira parte do nosso ranking dos 32 quarterbacks titulares da NFL. A gente vai amanhã do 32º ao 16º. E na próxima parte, na outra semana, do 15º ao 1º. Tá bem legal. Eu e o Caio Miari, editor do The Score, já gravamos. Se torne membro, se torne apoiador, se inscreva no canal, siga a gente, Cara dos Esportes, em todas as redes sociais. Um grande abraço a todos. Tchau.